Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa especial com o tema hanseníase. Eu sou Gabriel de Araújo, professor da Universidade Federal Fluminense, e trago como convidado o professor Elifaz Cabral, especialista em hanseníase, responsável pela apostila de diretrizes do Ministério da Saúde e um excelente colaborador aqui da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, bem-vindo, professor. Tenho muitas dúvidas, muitas perguntas, imagino que os nossos ouvintes também têm bastante curiosidade sobre esse tema, mas queria saber um pouquinho sobre o senhor, como começou essa sua formação aqui no Rio de Janeiro e depois foi parar no interior do país? Que bom, Gabriel. Obrigado pelo convite. A lembrança do nosso nome pela CEP. Eu sou natural de Rondônia, de Porto Velho. Eu fui ao Rio de Janeiro com 16 anos, né, me preparar para o término do ensino fundamental, ensino médio, e depois a faculdade, né? Fiz a faculdade no Rio, e tenho um grande vínculo com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a minha segunda casa. Eu sempre tive vontade de voltar um dia para o Rio, né? Mas eu chegando em Porto Velho, depois de ter feito o SBOT em 88, 89 eu me deparei com um problema aqui regional. Depois eu vi que não era só regional. E achei também que o problema não fosse meu, né? O problema é chamado hanseníase, uma doença negligenciada, né? Doença de interesse público, bastante interessante, endêmica na região. E aí, eu, como ortopedista, muito formado em cirurgia da mão, que foi minha base no Hospital da Polícia Militar, Dr. Anderson Vieira Monteiro, e chegando aqui, não tinha ninguém que acompanhasse esses pacientes, né, de hanseníase. E eu entrei em contato com uma enfermeira e me pediu para fazer algumas limpezas cirúrgicas em úlceras plantares. Eu falei, olha, mas esse caso não é meu, eu sou cirurgião de mão. Ela falou, não, doutor, mas se o senhor me ajudar, essa úlcera já fechou 3 vezes, 4 vezes, ela abre de novo, tem infecção, tem osso comprometido. E eu fiz algumas limpezas, 3, 4 pacientes. Falei para ela no final, olha, eu não vou mais fazer, porque não se trata da minha área e é uma questão de saúde pública, e o governo tem que se preocupar em mandar alguém para fora treinar. Eu não sei se eu estou ajudando esse paciente ou não. Ela falou, não, isso está ajudando. Mostrou os resultados. Ela tinha uma boa experiência em adaptação de calçados, então a úlcera fechada, e eu fui entendendo que aquilo ali era uma osteomielite fiscalizada, né? Uma úlcera plantar, uma osteomielite fiscalizada. E nisso aí, quando eu falei para ela que o governo teria que mandar alguém para fora para estudar melhor essa questão, não demorou um mês. Ela é uma enfermeira bastante articulada, né, com o programa. Ela me trouxe uma passagem de volta para Bauru para passar 21 dias. Aí você já viu, né? Fui ao Bauru como cirurgião de mão, passar 21 dias fazendo um treinamento lá, em serviço. E voltei contaminado. Contaminado com a necessidade de ajudar esses pacientes. Essa é uma doença que assola o nosso país há muito e muito tempo, e a gente ainda não traz soluções totalmente efetivas, né? E a pergunta que nos vem é sempre por que o ortopedista ele resolve estudar isso? Onde entra a ortopedia na história da hanseníase? Tradicionalmente vem pelas doenças infecto-parasitárias e é tratado pelos clínicos, né? Excelente pergunta. A interface da ortopedia com a hanseníase, ela é muito evidente para quando você começa a estudar o assunto, porque a hanseníase é uma doença, como você falou, infecto-contagiosa, bacteriológica, a bactéria mesmo, portanto é antibiótico o tratamento, só que ela tem um problema. A célula hospedeira dela é a pele e o nervo, a derme e o nervo periférico, mais precisamente na camada do endoneuro, na célula de Schwann, produtor de mielina. Então, o problema é neurológico. Para você ter uma ideia, a própria mancha, que é usada muito para diagnóstico inicial, ela é hipoestésica, né? Ela é de cor esbranquiçada, perde a coloração, perde a melanina e não tem sensibilidade. Uma mancha já é uma alteração neurológica.
mesmo na fase indeterminada. Então, é uma doença de nervo. Por ser doença de nervo, causa muitos problemas, perda da sensibilidade, perda da motricidade, perda da inervação autonômica, daí ser grave o problema. E, como você falou, é uma doença endêmica na região norte e existe em todo o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo em número de hanseníase. Nós só perdemos para a Índia, né? Então, o problema é muito grande. E, professor, uma dúvida sempre que os pacientes, os residentes principalmente, trazem assim, na hora que a gente está vendo os casos no ambulatório, como se fazer o diagnóstico e como encaminhar no caso de uma suspeita? Qual a sua recomendação? A minha recomendação é que nós temos que pensar hanseníase. Primeira coisa é que nós, ortopedistas, precisamos pensar hanseníase, que é uma doença nossa. E depende da gente para que o paciente melhore, por ser uma doença de nervo, né? Hoje, se fala assim, um conceito mais atual da hanseníase é uma dermatoneuropatia periférica transmissível. É uma doença de pele e de nervo. Como eu falei, principalmente nervo. 20% das hanseníases diagnosticadas não tem lesão de pele. O paciente nunca teve mancha, ele já vai no consultório com uma fraqueza, uma paresia, uma hipoestesia num dermatomo de referência, ou na mão, ou no pé, com um problema no olho. A hanseníase atinge olhos, mãos e pés, é isso? Então, porque é uma doença de nervo periférico. Então, nós temos que pensar a hanseníase. Ao momento que a gente pensar a hanseníase, nós vamos ver melhor nosso paciente, ver pelo outro lado. Porque nós temos nossos consultórios, aqui em Porto Velho, por exemplo, onde eu trabalho, vários colegas me mandam pacientes com hanseníase já feito o diagnóstico, porque nós temos colocado isso nas aulas com os residentes, com os próprios colegas, né? Eles têm feito o diagnóstico de hanseníase, né? E hoje nós já temos 4 colegas que trabalham comigo já nesse trabalho de prevenção e reabilitação. Quando o senhor recebe um paciente com fraqueza, assim, qual é a sua conduta para fazer a investigação? O senhor encaminha para um colega clínico fazer o diagnóstico? Aí os residentes falam, manda para dermato, manda para neuro, para clínica, como é que eu faço? Com certeza, todos os lugares, como no Rio, como em Porto Velho, em qualquer lugar, tem os pontos de referência. Porque o diagnóstico de hanseníase é baseado no tripé. É a lesão da pele, é a lesão de nervo e o exame complementar, que é a baciloscopia e o Mitsuda. É nesse tripé. A partir do momento que eu pego um paciente com paresia, assim, uma história de trauma, né, ou com hipoestesia, ou com uma úlcera trófica, eu tenho que, parar e pensar. E sempre vai ter um serviço para recebê-lo, uma referência para você mandar. Então, o ortopedista não trabalha sozinho. Ele tem que trabalhar em equipe. Então, você tocou agora num ponto fundamental, que é um trabalho de equipe. Eu nunca trabalhei sozinho. Eu nunca fiz manuseio de corticoide, nunca fiz antibioterapia, a quimioterapia, né, a polioquimioterapia, a PTT, que o Brasil adotou pela OMS desde 80. Eu sempre faço a minha parte, que é a parte ortopédica, né? Eu acompanho esses pacientes, eu faço cirurgias preventivas, faço cirurgias reabilitadoras e, infelizmente, também faço algumas demolitivas, quando o paciente já chega no final, né, do estado da doença, um estado avançado, onde você tem que eliminar as deformidades que não dá para reparar mais, né? Vou puxar esse assunto das cirurgias daqui para frente, mas eu queria saber, assim, quando o senhor lida com essa questão do diagnóstico, como o senhor lida com preconceito em relação ao diagnóstico? A gente sente uma dificuldade muito grande, às vezes, de conduzir a esse acompanhamento, porque o paciente tem um preconceito em relação a isso, às vezes ele não quer ir ao ambulatório específico de hanseníase. Como é a sua abordagem em relação a isso? Isso aí ainda é um problema, cada vez menor, já a conscientização já é grande. O Brasil adotou o nome hanseníase em troca da lepra. Nós somos o único país do mundo que adotamos esse nome, hanseníase, exatamente para
eliminar um pouco esse preconceito, né, da hanseníase. A gente fala ali, a hanseníase é uma doença de bactéria, é uma bactéria, um problema é que ela está no nervo e causa problema. Então, nós já temos assim, um conhecimento já para dizer para o paciente, e já tirar um pouco o susto. No passado, a lepra da Bíblia não é a hanseníase de hoje. E aí você vai explicando algumas coisas para ele, para acalmar o coração dele, que realmente, quando você manda ele para um lugar desse, olha, você vai lá para confirmar. A coisa está aí, olha, está em cima do telhado, tem dói, está miando, olha, mas pode não ser gato. De repente você vai fazer um diagnóstico precoce, você vai tomar um antibiótico, a gente vai acompanhar você na parte para você não ter sequelas, né? Então, o pulo do gato aí na hanseníase é prevenção de incapacidade, né? Por se tratar de uma zona de nervo e causa dano neural. Então, o dano neural é que você tem que evitar. Daí, a interface ortopedia-hanseníase. Evitar o dano neural. De que forma? Fazendo cirurgia preventiva. Uma vez indicada, esse dano neural, muitas pessoas chamam de neurite, né? Neurite é inflamação, dada pela presença do bacilo no nervo, que pode ser de forma direta ou indireta, pela reação antígeno-anticorpo do organismo, faz aquele nervo edemaciar, inflamar. E, além da antibioterapia, tem que entrar com corticoide, para moderar essa resposta do organismo, não pode ser de forma muito intensa. Mesmo sendo uma doença bacteriológica, você tem que fazer pulsoterapia com corticoide, ou até mesmo em dose plena e depois ir diminuindo, para evitar o dano neural. Sabe aquela história que eu sempre conto? Você tem que matar a pulga, mas não pode matar o cachorro, né? Você tem que matar a bactéria, mas tem que salvar o nervo. Daí você tem que usar o corticoide. Essas cirurgias preventivas, basicamente, o senhor tem feito o que atualmente? Descompressão neural externa. Você não abre o epineuro. Simplesmente você abre o túnel do ulnar, o túnel do carpo, o túnel fibular, né? Que é um túnel virtual, mas é um túnel. Ali tem o colo da fíbula e aquela fáscia crural profunda, que é um elemento muito forte, comprimindo o nervo fibular comum, e o nervo tibial, né? Que está lá no túnel do tarso, de grande importância e relevância para evitar o mal perfurante plantar, que é uma das piores sequelas da doença. O senhor costuma fazer essas abordagens nos múltiplos membros simultaneamente, no membro inferior e superior, ou faz 4 cirurgias separadas? Conforme a clínica do paciente se apresenta. Essas neurites, elas têm uma clínica, dor, tem espessamento, elas têm déficits, né? Sensitivo, motor. Então, você acompanha, monitora. Todo paciente que está em tratamento de hanseníase, uma vez fechado o diagnóstico, ele é monitorado de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Uma vez diagnosticado a neurite, ele já começa a descompressão do nervo, descompressão química, corticoide, que vai evitar o edema, que vai evitar a fibrose, vai tratar essa neuropatia. E ele é acompanhado. Se ele não melhorar em 1 mês, já está indicada uma descompressão. Claro, aí você tem a forma tuberculoide, um nervo só afetado. A forma dimorfa, vários nervos afetados. Aí você já está dentro de um programa e, em conjunto com a equipe, o hansenólogo, o dermatologista, ou o clínico da unidade, e vai em conversa com ele, você vai ver qual o nervo que você vai descomprimir. Em geral, eu faço assim, membro superior, ulnar e mediano. Eu não perco tempo, principalmente se o paciente é dimorfo, que eu sei que é uma mononeuropatia múltipla. A forma tuberculoide se apresenta como uma mononeuropatia, só um nervo afetado. Aí eu faço só um nervo. Mas toda vez que o paciente é dimorfo, eu não perco a oportunidade. Eu faço ulnar e mediano, fibular e tibial, no membro que eu tiver, mas sempre um membro de cada vez. Não 8 descompressões ao mesmo tempo. Tem uma escola argentina, um colega argentino, e ele até inventou uma mesa, onde eu pôr o paciente em anestesia geral e faz 8 aberturas de túneis, né? Eu discordo, acho assim, uma coisa muito intempestiva, mas a gente consegue manusear isso melhor, de forma menos agressiva, fazendo membro a membro. Legal. E o senhor sempre fala que, além das cirurgias preventivas,
tem as cirurgias reparadoras, as neurológicas. Como o senhor divide essas duas cirurgias? Olha, a cirurgia preventiva, a cirurgia neurológica, ela é feita em qualquer momento da doença. Ela é uma cirurgia preventiva. O paciente está em tratamento no primeiro mês, segundo mês, quarto mês, em uso de corticoide, estando em condições clínicas, estando fora de uma reação tipo 1, você pode operar. Reação tipo 2, estou a dizer, então o paciente está com febre, estado geral debilitado, e aí você não vai operar, né? Você espera o paciente melhorar para você operar. Mas a cirurgia preventiva é feita em qualquer momento da doença, qualquer estágio da doença você pode fazer. É uma cirurgia que você vai fazer uma liberação do nervo. Você não vai agredir o nervo. O único momento onde você abre o nervo mesmo, faz uma epineurotomia externa, é quando o paciente tem um abscesso intraneural, no caso do tuberculose. Em geral, esse nervo já está até perdido, porque já está tudo abscedado, virou um abscesso caseoso, igual o abscesso da tuberculose no pulmão, é uma forma tuberculose, daí o nome tuberculose, que é uma classificação patológica, né? Mas fora isso, você faz descompressão do túnel, né? Só faz a liberação das causas externas de compressão, fazendo com que o nervo ganhe um espaço. É como se fosse uma síndrome compartimental do nervo. Você libera o nervo, igual ao síndrome do túnel do carpo, né? Que a gente faz, de rotina. Abre o canal unar, abre o canal do carpo, canal do tarso e fugular, mas da maneira como se apresentem. Isso você pode fazer também, usar ultrassom para ver, você pode usar eletroneuromiografia também como um parâmetro para você avaliar o teu pós, ver o quanto que você ajudou. Em geral, a resposta é muito boa, porque a cirurgia preventiva é coadjuvante do tratamento clínico do corticoide. Agora, a cirurgia reparadora é diferente. Você precisa ter equipe muito bem montada, porque, em geral, o paciente tem uma garra ulnar, tem uma garra ulnar mediana, tem uma perda de oponência, tem um pé caído. Ele tem poucos músculos remanescentes para ser reabilitado. Esse paciente precisa obedecer critérios muito rígidos. Tem que ter terminado o tratamento. Ele tem que ter ADM boa, senão a cirurgia não vai funcionar. Ele tem que ter feito uma fisioterapia pré-operatória, onde ele vai fazer o fortalecimento, onde ele vai fazer, você junto com a tua equipe, com o teu fisioterapeuta, a tua terapeuta ocupacional, usar o motor que você vai usar para você reparar a deformidade. É um trabalho realmente maravilhoso e de equipe. E não pode ser feito no curso da doença. Tem que ser feito na fase quiescente, na fase em que o paciente está já com a doença dominada, né? Sem neurite, sem dor, não tem neurite em outro tronco nervoso, né? Ele está de alta medicamentosa pelo antibiótico, está sem o corticoide, você vai reabilitá-lo. Essa é a cirurgia reparadora, feita tanto na mão quanto no pé. A cirurgia demolitiva, aí é aquela coisa quando você, infelizmente, ainda temos que fazer, tem alguma demanda ainda remanescente, e que você tem que fazer para eliminar as deformidades irreparáveis, que não tiveram sucesso, ou o paciente já chegou tardiamente no diagnóstico, né? É um grau 2 de incapacidade, que nós chamamos. Bem, uma outra pergunta, assim, tem alguma técnica específica que o senhor usa em quase todos os pacientes, ou alguma preferência específica sua? A gente já ouviu falar algumas vezes que o senhor prefere a técnica do professor Zancoli, né, a técnica do nosso patrono, que é Bunel, para o tratamento da garra. E isso é verdade. interessante. Você poderia falar um pouquinho para a gente? É verdade. Aqui, isso é muito... Olha, a cirurgia reparadora, que é aquela fase mais empolgante para nós, né, que mexe com a gente, é linda mesmo. Você conseguir reparar, conseguir devolver ao paciente um movimento que ele perdeu, você melhora muito a autoestima do paciente, melhora muito a reabilitação social dele, socioeconômica até. Quer dizer, é maravilhoso. Cada paciente ele tem um perfil próprio.
Aqui na minha região é muito comum os pacientes terem uma hiperlaxitude ligamentar. Eles têm as articulações mais livres, com amplitudes maiores. Esse tipo de paciente, eu tenho que fazer o Zancoli, porque é uma técnica na mão que não me dá uma hipercorreção. É uma técnica fácil de ser realizada. Uma pessoa que obteve um treinamento adequado, ele vai fazer isso muito bem. E não me dá chance de ter hipercorreção. É a técnica que eu ensino mesmo. Porque quando uma pessoa vem aqui treinar comigo pela primeira vez, eu ensino o Zancoli, porque eu sei que ele não vai ter complicações. Agora, quando eu estou sozinho, meus pacientes, eu faço o Bunel, uma técnica mais anatômica, entendeu? Dá um resultado estético melhor, mas eu sei exatamente qual o grau de tensão que eu vou dar na minha fita, no meu motor, na minha transferência. E aí eu não vou ter a hipercorreção. Porque quando o paciente está com a mão em garra, com a mão intrínseco minus, eu não posso transformar essa mão em intrínseco plus, né? Numa mão pescoço cisne. Não posso fazer um intrínseco plus. Melhor seria se não tivesse operado, que é muito mais incapacitante. Quer dizer, por isso que eu prefiro mais o Zancoli. Porque eu ensino mais o Zancoli, mas eu faço muito também o Bunel. É uma cirurgia mais anatômica, mais bonita, né? Repara melhor. Você insere a fita no aparelho extensor. Então, realmente, a fita mais perto da normalidade, da anatomia. No pé é a mesma coisa. Cada paciente é um paciente. O paciente pode lesar o nervo fibular comum e tem um pé caído aqui no varo. Mas ele pode lesar, a lesão ser mais distal, só o fibular profundo. Aí ele vai ter reversão. Cada paciente exige uma técnica adequada para ele. Eu não posso transferir um tibial posterior para corrigir um pé caído se esse paciente tem um pé caído central, se ele tem reversão. Senão eu vou desenvolver um pé, o paciente vai fazer a dorsiflexão em valgo. Aí eu tenho que mudar. Se esse paciente tem um pé caído central, no equinovaro, foge a regra. Eu tenho que usar um dos fibulares para ativar a dorsiflexão. Né? Então, é assim, se o paciente tiver só uma lesão do fibular superficial, o paciente tem a dorsiflexão até, mas não tem eversão. São os pacientes que fazem muito úlcera no bordo externo do pé. Esse paciente, eu também não posso usar o fibular dele, porque ele não tem. O tibial dele, eu vou usar para o meio. Quer dizer, é igual você dirigir uma carroça, por exemplo. Você tem que estar ligado para centralizar o pé e trazer o pé em dorsiflexão centralizado. Porque, na prática, o pé insensível, ele não admite nem valgo nem varo. Qualquer área que ele tiver de valgo varo, ele vai desenvolver calosidade, hipertensão, calosidade e úlcera. Então, o cirurgião experiente, ele não vai ter preferência técnica. Cada paciente tem uma técnica que está indicada para ele, conforme a sua deformidade. É mais ou menos isso aí. Nesses 30 anos aí, com uma experiência vasta sobre esse assunto, o que o senhor fazia lá no início que hoje é diferente? Que o senhor não faz mais agora ou faz de forma diferente? Muitas coisas, muitas coisas. A gente vai amadurecendo, vai mudando. No meu início, eu não gostava muito de operar os pés muito problemáticos, né? Inclusive, hoje em dia eu já opero todos os pés muito problemáticos. Eu acho sempre que você tem algo para oferecer ao paciente. Não deixo para não, você não tem mais direito à cirurgia, né? As garras rígidas, eu também não operava. Hoje em dia eu faço umas setaplastias, faço alongamento de pele, eu transformo essa garra rígida em garra móvel e ofereço ao paciente uma cirurgia reparadora. No meu início, eu também fazia muita descompressão do nervo ulnar, onde eu não fazia transposição do nervo ulnar anteriormente. Deixava ele no sulco posterior. Né? Hoje em dia, todas as vezes que eu faço transferência, descompressão do ulnar, eu faço a transferência dele de forma anterior, para que ele ganhe um outro percurso, né? E não tenha dor. Esse nervo está encurtado por dentro, ele está fibrosado. Ele não tem mais a mesma elasticidade. E o paciente usa muita flexo-extensão no seu dia a dia. Então, eu faço
Outras coisas, eu fazia muita cirurgia reparadora da mão, tipo assim, fazer correção da oponência e da garra junto, né? Dificultava muito a fisioterapia, os colegas de fisioterapia têm muitas dificuldades. Então, hoje eu primeiro transfiro o intrínseco, correção da garra, para depois a oponência, porque facilita a reabilitação, facilita a fisioterapia. Quer dizer, o aprendizado é grande. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, vai somando, né? Somando experiência, somando aprendizado. Essa é uma excelente dica, sim. E tem algum conceito que o senhor saiba que é muito popular e que o senhor considera equivocado ou que não é o correto sobre esse problema? Não, o conceito é que hanseníase não tem cura. Hanseníase tem cura. Tem cura. Entendeu? Nós é que precisamos trabalhar. Né? Nós é que precisamos trabalhar. A hanseníase é uma doença infecciosa, bactéria. O problema é o sítio onde ela está, né? O nervo periférico. Uma vez diagnosticado em tempo hábil, tem cura completa. Né? E uma outra coisa que precisa saber é que esses pacientes eles podem ser reabilitados de forma plena. Uma das coisas que mais me deixa feliz com o trabalho que a gente desenvolve aqui em Rondônia é uma parceria que eu fiz com o SENAC, em que todos os pacientes reabilitados têm vaga em cursos do SENAC, onde eles vão aprender alguma coisa para a sua reabilitação socioeconômica. E a lei hoje nos permite colocar esses pacientes em trabalhos, né, como PCD, como paciente com deformidade. Então, eu tenho muito orgulho de dar laudo para o paciente com PCD e saber que ele passou no concurso, eles me dão um retorno, né, me telefonam para dizer que passaram no concurso. Mesmo as firmas hoje, acima de 50 empregados, ele é obrigado a ter paciente PCD no seu quadro de funcionários. Então, isso é muito legal, porque os pacientes não estão mais com laudos pedindo benefícios na fila do INSS, passando por problemas até pessoais, né? Então é muito legal essa reabilitação sendo feita de forma integral, onde você faz não só a reabilitação física, mas a reabilitação socioeconômica, religiosa, espiritual. Isso é que dá um prazer a mais, né? E que nos fortalece, nos encoraja a continuar trabalhando. Excelente observação, né? O impacto social do ortopedista numa doença que é tão agressiva na sociedade, né? E o que o senhor gostaria de ver para o futuro de solução nessa doença? Tem alguma coisa que o senhor veja assim, olha, isso aqui a gente ainda não faz bem, eu queria que no futuro tivesse uma solução para esse problema? Olha, muito boa pergunta. Nós fazemos oficinas de trabalhos aqui em Porto Velho há 15 anos, né? Tivemos a parada aí na pandemia, estamos retornando das oficinas aqui, onde eu preparo pacientes e durante uma semana vem gente do Brasil inteiro aí, eu recebo equipes, ortopedista, cirurgião de mão, cirurgião de pé, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a enfermeira, e vem todos aqui. E eu recebo a equipe, e a gente faz um treinamento em equipe. Para quê? Para quando eles voltam para suas unidades, montem seus serviços. O paciente da hanseníase, uma vez diagnosticado, ele tem que ser atendido de forma integral. Ele não pode ficar na mão do dermatologista, na mão do hansenólogo. Ele tem que passar por um ortopedista 3 em 3 meses, ou se alguma coisa for vista antes. Mas não precisa o dermatologista saber ortopedia. Ele deveria ser já encaminhado automaticamente, como se fosse um algoritmo de tratamento, um protocolo, né? É um sonho de consumo, que todos os estados, todas as capitais, todas as cidades tivessem esse serviço já com todos esses profissionais, que é uma equipe, é uma doença interdisciplinar, multiprofissional. Então, meu sonho de consumo é ver isso, e há 15 anos que eu luto para isso, com as nossas oficinas aqui em Porto Velho. Por isso mesmo que eu recebo a equipe, não recebo um de cada vez, para formatar
esse conceito da integridade do tratamento. A atenção básica, atenção média e alta complexidade. Durante o meu início, eu fui treinado em Bauru, eu vim para Rondônia, tentei iniciar um trabalho aqui, difícil demais. Cada vez que eu conseguia contactar um fisioterapeuta, eu mandava ele treinar lá em Bauru, ele voltava e já não estava mais, entendeu? Então, eu comecei a achar, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer o treinamento em serviço. Em vez de eu mandar o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional treinar, eu trouxe o pessoal de Bauru para treinar aqui. 15 fisioterapeutas, 15 terapeutas ocupacionais. Aí você pega 2, 3 e tem. Então, eu acho que o treinamento tem que ser em serviço. A oficina que a gente faz aqui em Porto Velho ainda não é a ideal. O pessoal gosta de vir aqui, eu seleciono os pacientes, faço 3 cirurgias de cada, neurolises, reparadores, eu faço 6 meses de seleção de pacientes, objetivando essa oficina. Eu apresento pacientes operados há 25 anos atrás, 20 anos atrás, apresento todos que vão ser operados, tem uma parte do ambulatório, onde a gente apresenta pacientes operados de anos e anos atrás, como é que está ainda a sua transferência, como é que não está, é muito legal. Mas isso aí eu acho que ainda não é o ideal. O ideal é que cada serviço, cada capital, cada referência tenha o seu serviço montado. Então, daí, a gente pensar no treinamento em serviço, né? É melhor do que treinamento vir numa oficina, né? Eu acho que você concorda comigo. O treinamento em serviço é bem melhor do que você vir. A tua realidade é outra, em geral, né? Sim, eu já ouvi falar muito bem da sua oficina. Tenho certeza que tem sido um ambiente de treinamento maravilhoso para muitos cirurgiões do país. Espero um dia ter oportunidade de vê-lo trabalhar em campo. Será um prazer. É diferente do que ler um livro, né? Apesar disso, o senhor também fez a apostila de diretrizes do Ministério da Saúde, que também é um trabalho que vale muito a pena ser lido, é uma referência sobre esse assunto. Bom, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Nós poderíamos conversar sobre esse assunto provavelmente muito mais horas, mas eu quero agradecer a sua participação nessa atividade. Se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, Gabriel, eu agradeço muito, muito mesmo. Você é uma pessoa muito simpática, viu? Muito obrigado aí pelo acolhimento, pela entrevista. Eu queria dizer para vocês o seguinte, para os nossos amigos ortopedistas do Brasil. É um problema nosso. A hanseníase é um problema nosso. São nossos pacientes, são nossos semelhantes. E temos muita coisa para fazer. A hanseníase é uma doença que já se sabe tudo dela. Só não se tem vacina. Tem uma vacina, que é a vacina da tuberculose, né, tem imunidade cruzada. Dá uma certa resistência parcial. Mas, olha, o que falta mesmo é trabalho, é engajamento. É saber que existe hanseníase, e nosso país é o segundo país do mundo em número de hanseníase. Por exemplo, esse ano passado, mesmo por conta da pandemia, tivemos 18 mil casos no Brasil, no ano passado. Em geral, a média é 25 a 30 mil casos no Brasil por ano. O ano passado, mesmo com o efeito da pandemia, a resistência dos pacientes, a fuga de profissionais ainda tivemos 17 mil casos, quase 18 mil casos. Então, é uma doença nossa e que nós precisamos conhecer, continuar trabalhando e beneficiando esses pacientes. E mais uma coisa, se um dia você for trabalhar com hanseníase, pode ter certeza, tudo que você aprender com hanseníase, você vai aplicar na sua vida profissional, na sua vida privada, nos seus convênios, no seu particular. Hoje eu opero muitos pacientes com pé caído, muitos pacientes com garra ulnar, que eu aprendi com a hanseníase. Muitos, inúmeros. Né? Tá certo que com a hanseníase você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar muita experiência você vai aplicar na sua vida privada, do convênio, do particular, e a experiência é enorme. Muitos pacientes, muito trabalho a ser feito. Eu vou estar à disposição de vocês, né? Tem a nossa apostila do Ministério aí, graças a Deus tem um grande alcance. Eu escrevi com muito prazer, até algumas dicas boas ali para vocês. E meu e-mail, não sei se vai ser colocado aí, mas vai estar sempre à disposição. Pode falar, à vontade. Hã?
Pode falar. Ele faz fcabral@gmail.com, né? E a apostila é essa aqui, ó. Apostila Ministério da Saúde, né? Onde tem umas dicas importantes aí para... E você é um convidado especial meu, viu? Próximo curso, faço questão. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, pelo carisma. Eu vou ter que encerrar, então, agora. Bom, para os nossos ouvintes, vocês acabaram de ouvir o episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site, no www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Então, nos vemos no próximo episódio e até lá.